Damos então início a este webinar As Três Faces da Moeda, da Associação Fórum Turismo. A Associação Fórum Turismo tem como missão transformar jovens estudantes em jovens profissionais, e connosco temos hoje três jovens já profissionais, mas sempre também estudantes, educação ao longo da vida, e que nos vão contar aqui os seus relatos em primeira mão, de como é que chegaram onde estão hoje, do porquê de terem começado numa fase mais inicial neste setor fantástico que é o turismo, e poderem partilhar convosco, acima de tudo, conhecimentos e histórias de tudo o que passaram para chegarem onde estão. E hoje temos a sorte de ter connosco três pessoas de geografias diferentes e que também se encontram em geografias diferentes. A Cláudia Santos, que está connosco a partir de Lisboa, o Leonardo Simões a partir de São Paulo, no Brasil, e Miguel Matos a partir de Berlim, na Alemanha. Eles já nos vão dizer o que é que estão lá a fazer e como é que lá foram parar também. E começava mesmo por aí. Cláudia, boa tarde. Boa tarde e boa tarde a todos. Sim, estou por aqui. O meu nome é Cláudia Santos. Diz. É isso mesmo. Estavas a seguir muito bem. Quem és tu? Porque é que escolheste estudar turismo? Conta-nos um bocadinho do teu percurso. Bom, como eu disse, meu nome é Cláudia Santos, tenho 27 anos, neste momento sou gestora da Bolsa de Empregabilidade e gestora de projetos na Associação Fórum Turismo. O meu percurso não começou logo no turismo, foi uma decisão que surgiu a meio da licenciatura na faculdade. Eu desde pequenina que sempre sonhei em tentar mudar o mundo através das pessoas. Comecei a estudar geografia porque sempre me interessei bastante por aprender um bocadinho de todas as áreas, e geografia é mesmo isso, é conseguimos estudar um bocadinho de como é que as pessoas se comportam em cada sítio, e posteriormente associei o turismo, ou seja, acabei por começar a tirar cadeiras também na área do turismo, o que me deixou muito feliz, porque permitiu-me realmente chegar a uma área que é trabalhada, e neste caso que é sentida exclusivamente para as pessoas. Sendo esse um bocadinho o meu modo, eu sinto que o turismo consegue mudar a vida das pessoas através das experiências que proporciona, e foi por aí que iniciei, e posteriormente consegui associar, quando cheguei ao final da licenciatura, que pronto, nós temos que escolher sempre qual é que é a área que nos vamos especializar. Optei pela pedagogia porque acho que é importante passarmos esta vontade de queremos mudar a vida das pessoas através do turismo aos meus alunos, com eles que tive o prazer de conhecer até agora, e é a área em que me encontro agora. Portanto, para além de gestora da Bolsa, também sou formadora numa escola. Muito bem, muito obrigado, Cláudia. E se falas de mudar pessoas, temos aqui uma vez mais três fantásticos exemplos de pessoas que mudaram naturalmente ao longo do seu percurso e que foram estudando e ganhando, adquirindo conhecimentos por cada vez serem melhores e cheios de garra nos seus projetos. Aqui estão eles. Leonardo, diretamente de São Paulo, fala-nos um bocadinho sobre ti. Ora, eu sou Leonardo Simões, como já me tinhas apresentado. Eu neste momento sou presidente da ADHP Júnior, faço parte integrante da direção da ADHP, da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, e sou também butler no Vila Vita Park, no Algarve. A minha história com a hotelaria é quase inevitável. Eu ainda não podia tomar decisões, já a minha família decidia fazer o meu batizado no hotel, porque a minha família tem um hotel pequeno na zona de Santa Cruz. Então foi desde muito pequeno que eu tive essa ligação com a hotelaria. Dentro do turismo é realmente a área que eu gosto mais e com a qual eu convivi desde muito pequeno, desde correr nos corredores, etc. Sempre foi quase o meu playground, e desde aí acho que não tive muitas dúvidas. Sempre fui aquele aluno que até ao secundário já sabia o que é que queria seguir, então não me sentia assim tão motivado. Depois, quando fui para a universidade, foi realmente a altura em que me senti mais motivado. Finalmente estava a estudar aquilo que gostava, e até hoje isso não tem mudado, apesar de já ter tido situações boas e situações más dentro da hotelaria. Acho que isso também é o que faz a hotelaria aquilo que eu gosto, é essa imprevisibilidade da área. E hoje em dia acho que cada vez mais sei que gosto da hotelaria de luxo e gosto muito da parte associativa, da parte de poder ajudar o próximo da melhor forma possível, para que eu tenha aprendido com os meus erros e que os próximos aprendam com erros diferentes, mas não com os meus, porque só assim podemos evoluir e ajudar-nos uns aos outros. E realmente a hotelaria é desta comunidade de entreajuda. Fantástico, Leonardo. O teu exemplo é muito particular, porque normalmente acontece muito, os
os jovens, quando nascem no ambiente, quererem colocar de parte aquele âmbito profissional. E o teu caso é exatamente o oposto. Tu nasceste na hotelaria, nasceste a jogar à apanhada e a jogar às escondidas dentro de hotéis, e aí continuaste até os dias de hoje, e aí tu és a continuar e a fazer futuro. Sem dúvida alguma. E isso que dizes até foi é um facto engraçado, porque as pessoas na hotelaria sempre me disseram: não, tu não vais seguir esta área, não, tu não vens por aqui, tu já sabes o que é que isto é. Eu disse: exatamente por isso é que eu gosto, porque acho que o tempo que eu perdi lá e de tão novo e ingênuo, acho que o que eu tirei da hotelaria foi muito mais puro, e tudo o que é de bom, que muitas vezes nós nem falamos, e que é essa ligação que eu tenho hoje em dia com a área. A comunidade e a ligação que as equipas têm é uma ideia. Para mim eram os meus amigos, os empregados do restaurante eram os meus amigos, então eu sempre vi a hotelaria dessa forma, e acho que é essa parte é que me distingue muito. Mas sem dúvida acho que houve uma certa audácia em escolher a hotelaria à mesma, sabendo de tudo, mas eu continuo a gostar muito, não haja dúvida. Leonardo, alguma vez partiste copos no bar a jogar a bola dentro, dentro do hotel? Não, eu por acaso acho que não era o traquina. Eu acho que sempre mantive um pouco esse respeito e sabia um pouco uh, onde fazer as traquinices, digamos assim. Acho que sempre, para mim sempre foi claro o que é back office e o que é front office, e isso ajudou, mas acho que parti foi copos a lavar a louça, por exemplo, com 12 anos, enfim, a imitar os outros, etc. Aí é mais possível. Boa idade para se começar a cometer erros, não é? E a partir copos. Muito bem. Exatamente. Muito obrigado, Leonardo. Miguel, diretamente de Berlim, novamente, Alemanha, mais Sim. uma hora do que cá em Portugal. Bem-vindo. Como é que foi o teu percurso? Sei que passaste por Peniche, agora estás na Alemanha. Como é que surgiu todo este enredo em volta do turismo? Sim, eu sou Miguel, tenho 29 anos. Eu identifico-me um pouco com a Cláudia na parte de que sempre me interessou muito o contacto com as pessoas e sempre senti que seria esse o meu futuro profissional ligado à relação com as pessoas e tudo mais, tanto que inicialmente queria seguir relações públicas, mas foi numa altura quando fui estudar que o turismo estava com um crescimento muito visível, então decidi optar também um pouco por esta área de ir para o turismo e fui para Peniche, exatamente. Acabei por ficar lá ainda há alguns anos porque fiz a licenciatura e acabei por fazer o mestrado em gestão e direção hoteleira também. E sim, essa indústria do turismo sempre deixou não só a parte profissional, mas também a parte dos estudantes, dos profissionais, de nós, dos jovens que tentam também entrar no mercado de trabalho e tudo mais, sempre me interessou bastante. E sim, cá estou eu a trabalhar agora no turismo, mas fora de Portugal. E, entretanto, após a tua passagem por Peniche, por onde é que passaste mais, antes de Berlim? Eu já tive experiência na Suíça, na Grécia também, e pronto, agora sim, mais tempo na Alemanha. Sempre no mesmo subsetor do turismo, sempre na área de agências de viagens? Não, neste momento já tenho uma ideia daquilo que eu quero fazer, mas uma coisa boa do turismo, que pode ter os dois lados da moeda, é que acabas por ter que, ou podes experimentar, não é? Ou podes focar logo naquilo que queres fazer. A minha perspectiva foi muito de perceber aqui das diferentes áreas que o turismo nos pode oferecer, o que é que seria mais interessante para mim depois a nível profissional. Então tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte de recepção, como na parte de operações, como na parte de animação do hotel, e acho que isso enriqueceu muito aquilo que é o meu currículo e aquele profissional que sou hoje em dia. E acho que é sempre o meu conselho também para outros jovens estudantes é que experimentem, se não têm ideia daquilo que querem fazer a nível de turismo, porque podes fazer várias coisas, e terão a oportunidade de depois focar na sua carreira profissional. Sem dúvida. E hoje em dia, o que é que fazes? Trabalhas na Jovigo? O que é trabalhar na Jovigo? Sim, a Jovigo é uma empresa alemã, uma empresa internacional, que começou por ser uma startup. E uma forma simples de explicar, que eu explico sempre, é que a Jovigo é como a Booking, mas para campos de férias. Então, basicamente somos um intermediário para campos de férias, seja em Portugal, seja no estrangeiro. E em Portugal nós trabalhamos com praticamente todos os organizadores de campos de férias e promovemos formas quais podem ir à Jovigo e comparar as ofertas que existem no mercado e depois escolher a melhor com a nossa ajuda, claro. Muito bem. De certeza que tens imensas histórias também para contar destes últimos anos na Jovigo. Sim, não me vou alongar muito, mas sim, nós falamos com muitos pais, temos situações desde positivas a menos positivas,
mas acaba por ser uma experiência interessante também deste lado humano que o turismo também nos traz, não é? Porque lidamos com pessoas diariamente e acabamos por estar ligados também um bocadinho à sua história, e cada pessoa tem um impacto também na nossa vida profissional. Sem dúvida. Muito obrigado, Miguel. Voltando a ti, Cláudia, e fazendo aqui uma viagem à época em que estudavas, naturalmente a brincar, porque não foi assim há tantos anos. Que dificuldades é que tu sentiste? Que dificuldades é que tu sentiste quando estavas na tua licenciatura? Já sabias na altura que caminho querias seguir? Ainda não? Não, ou seja, eu estava a acabar a licenciatura e na verdade foi por escolha, e nesse caso de indicação de uma das minhas professoras, porque também já tinha mencionado, lá está, como o Miguel disse bem, a facilidade e a parte social, eu gosto bastante de lidar com pessoas, portanto, e comunicação e, acima de tudo, tentar explicar o meu ponto de vista, e foi ela que sugeriu a área do ensino também como alternativa, e também tendo em conta, e infelizmente temos cada vez mais noção disso, as necessidades do sistema educativo português, e a quantidade de professores que serão necessários no futuro, acabei por sentir que seria um bom caminho para mim, porque me identifico e porque acima de tudo é missão, então como eu já tinha referido há bocado, de poder ajudar, óbvio que não dá para ajudar toda a gente, mas acabamos sempre por conseguir ajudar alguém de uma forma mais concreta e precisa, e é muito por aí também que eu optei, ou seja, senti efetivamente dificuldades em decidir o meu ramo, mas com a indicação dos meus professores também já me conheciam bem e acima de tudo por perceber que se calhar era mesmo uma área muito importante para mim em termos de crescimento profissional, e estava mais uma vez ligada às pessoas, optei pela área do ensino, sendo posteriormente que fui diretora de curso de turismo durante 3 anos, ou seja, consegui aliar 2 das coisas que mais gosto, não é? Portanto, que é trabalhar com pessoas na área do turismo, e foi por aí que me mantive. Já que falas em pessoas, é engraçado porque dizes que a área do ensino toca bastante em pessoas e naturalmente que é verdade, mas Leonardo, quando se fala em turismo fala-se que é um setor de pessoas para pessoas e acho que nada melhor que a hotelaria para exemplificar isso mesmo. Sentes que o networking nesta área é uma ferramenta importante para o desenvolvimento de carreiras? Eu diria que não é importante, é fundamental. Eu acho que é difícil construir-se uma carreira e, entre aspas, sozinho, tentar fazer o percurso sozinho, porque, como eu estava a dizer, é bom aprender com os erros dos outros e o networking é uma ótima forma de falarmos sobre isso. É conhecer pessoas, é facilitar, é quando nós temos um problema e um dilema que acontece muito nesta área, sabermos que esta pessoa pode nos ajudar ou aquela, e esta partilha de informação é muito importante e fundamental para a hotelaria, sempre o foi, até durante muito tempo foi a base. A própria ADHP é criada nesse sentido, existe uma lacuna de tempo e possibilidade na altura dos diretores falarem uns com os outros e comunicarem uns com os outros, e cria-se a associação muito nesse sentido, era muito mais um espaço de partilha e de criar eventos e momentos para que eles pudessem estar todos juntos e aprender com o que estava a acontecer no Estoril e depois em Lisboa e mais tarde no Porto, Açores, etc. Por isso eu acho que sem dúvida que o networking é fundamental, e o networking está sempre associado a eventos, a webinars, etc. E aqui acho que temos um bom exemplo. Se não houvesse networking, provavelmente nenhum de nós 4 estaria aqui, e na realidade estamos exatamente por isso, porque nos conhecemos, sabemos o trabalho uns dos outros, sabemos os pontos de vista de cada um e neste caso encaixa no que estamos a falar. Por isso acho que é um ótimo exemplo de que esse networking é fundamental para a nossa carreira. E Miguel, este networking, sentes que te ajudou de alguma forma a ir até fazer a tua viagem até a Alemanha? Ou foi tudo muito uma oportunidade esporádica que por acaso surgiu e acabaste por ficar? Conta-nos um bocadinho. Sim, neste caso foi esporádico, até porque foi durante a pandemia, no início da pandemia, então acabou por surgir esta oportunidade de ir para fora, uma vez que em Portugal estávamos um pouco, principalmente a nível do turismo, não havia assim muitas possibilidades de progressão de carreira ou de sequer de encontrar um trabalho nesta área. Mas eu, voltando ao networking, perdão, eu sim considero que é muito importante. Aliás, eu acho que a primeira vez que nós nos conhecemos foi uma vez depois da Peniche, relativamente ao Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, e surgiu assim um primeiro contacto. E eu tento muito também estar presente no networking, principalmente em feiras, num bocadinho de encontro aqui à parte dos eventos que falava o Leonardo.
Tento sempre que possível ir às feiras de turismo, conhecer pessoas não só da área do turismo onde eu estou a trabalhar, mas de diferentes áreas, diferentes percursos, para também crescer também como profissional e partilhar um pouco da experiência, porque acreditamos sempre a crescer nesse sentido. Sem dúvida. Cláudia, também fazendo aqui um pouquinho de conversa circular e mantendo o tópico aqui no networking, no ensino sentes o mesmo em relação ao Miguel, ou seja, que tu precisas de contactar com pessoas de vários setores, de várias áreas de atividade? Sem dúvida alguma, especialmente no ensino, não é? Eu acho que é fundamental para qualquer futuro profissional, especialmente nesta área, criarem a própria rede de contactos. Acima de tudo porque dá-nos a possibilidade também de escolhermos nós o nosso próprio caminho. E isso é uma das coisas que nós passamos muito e tentamos sempre incutir, enquanto formadores, aos nossos alunos mesmo, conhecerem, saírem da zona de conforto deles, falarem com o CEO, irem às feiras de emprego, estabelecerem, não terem dificuldades em pedir e-mails, o número de telefone, nunca se sabe onde é que vai estar uma nova oportunidade. Portanto, o networking acho que é fundamental. É também uma razão pela qual aqui estou e também sou gestora da Bolsa de Empregabilidade, porque criei esse próprio networking enquanto profissional, enquanto estava a aulas e conheci o Fórum de Turismo, e a verdade é que acho que é essencial para qualquer estudante, seja de licenciatura, seja do ensino profissional e queira ingressar, portanto, no ensino, na área do setor turístico, é fundamental estabelecerem redes de contacto e irem, acima de tudo, à procura de novas oportunidades. Uhum. E esta forma de se fazer networking, de estar sempre em contacto com os agentes, com quem faz o turismo realmente acontecer, tu sentes que nos planos académicos, nos planos curriculares, seja ao nível de cursos profissionais, onde tens muita experiência, seja também ao nível das licenciaturas nas várias áreas que o turismo compõe, sentes que ferramentas como esta falham depois ao nível de ensino? O que é que, no fundo, imagina-te quando tu eras estudante e agora que já és profissional, olhando para trás, que matérias é que tu gostavas de ter aprendido, e tenho a certeza que o networking foi uma delas, e que não foram lecionadas? É mesmo, ou seja, isto pode soar como uma crítica, mas a verdade é que eu não tive um bom exemplo, ou seja, a faculdade onde andei, a nossa universidade em si, não nos deu oportunidades de contextos prático-pedagógicos que são cada vez mais essenciais e são fundamentais para criarmos e, como lá está, mais uma vez, sairmos fora da nossa zona de conforto e experimentarmos também, como o Miguel disse bem, ou seja, nós não sabemos não gostar de algo à primeira, temos que tentar à segunda. Isso foi algo que eu senti, ou seja, eu não tive qualquer contexto real da realidade do setor turístico enquanto estudava, e sinto que fazemos isso já de uma forma muito usual em algumas faculdades, em algumas escolas, mas efetivamente em algumas universidades isso ainda não está incutido, ainda está muito virado para a teoria, ainda está muito virado para os conceitos, em vez de estarmos virados para aquilo que é a realidade, como por exemplo nos países nórdicos, onde se aposta efetivamente no contexto de formação, mas no contexto real, que permite obviamente que as pessoas estejam sempre muito mais preparadas a ingressar no mercado de trabalho, e sinto realmente que foi uma falha, ou seja, eu criei isso por mim mesma, não incutido pela faculdade, mas criei a nível do associativismo, do núcleo da faculdade, mas nunca incutido pela faculdade, ou seja, mais uma vez surgiu sempre da minha vontade e não de uma obrigação ou de um exemplo que nós tenhamos tido dentro da universidade. Leonardo, eu via-te ali no pequeno ecrã concordares com o que a Cláudia falava. Tu que estudaste em Ceia, um território naturalmente de baixa densidade, sentes o mesmo? O que é que faltou aprender? Eu, na realidade, lá sinto que se calhar é o contrário, que como é uma zona muito menos povoada e que tem muito menos acesso, principalmente a formadores, que o mais difícil na realidade é ter uma teoria coesa, mesmo que eles queiram estruturar um curso com as disciplinas todas que nós acharíamos perfeita, o difícil é depois ter formadores que realmente deem essas disciplinas. Porque em termos de oportunidades eu não me posso queixar, a escola sempre deu oportunidades, não obrigatórias, no sentido de serviços para a escola nunca eram obrigatórias, eram voluntárias, mas existiam as oportunidades. Aliás, eu próprio acabei por fazer tantos serviços no primeiro ano da universidade que no segundo ano cheguei a ir a ser convidado para gerir todos os alunos do primeiro ano no serviço de algumas dessas atividades, ou seja, surgiu essa oportunidade melhor ainda
de gestão de pessoas e liderança por causa do meu desempenho como voluntário no primeiro ano. O que eu senti em ceia foi mais a parte da formação em algumas cadeiras específicas que eu gostava que tivesse tido, se calhar, alguém que estava mais ligado à área da hotelaria, porque, por exemplo, o exemplo do marketing, que eu achava que era uma cadeira que ia ser muito importante, eu queria que se calhar tivesse sido mais aplicado à área da hotelaria e se calhar com mais case scenarios da própria área. Por isso, em termos de oportunidades de prática em si, eu não me posso queixar. O próprio curso eu escolhi porque tem 3 estágios integrados, ou seja, são obrigatórios. Por isso eu acho que em Portugal até nós temos uma oferta bastante dinamizada e com várias opções diferentes, uns que apostam mais na prática, outros mais na teórica, e dependendo da própria pessoa e daquilo que ela já acha que quer seguir, acho que ela pode fazer essa análise e escolher a universidade que for melhor para ela. Depende depois muito de ir buscar essa informação e fazer esse trabalho na pré-escolha, muitas vezes. Muito bem. Miguel, a ti coloco-te a pergunta no inverso, ou seja, tu hoje em dia és profissional que vendes campos de férias. O que é que nestes campos de férias vocês tentam incutir aos participantes? Sim, os campos de férias acabam por ser também, falando nos campos de férias em particular, uma experiência transformadora na idade, na faixa etária que estamos a falar. Né? Estamos a falar de crianças entre os 6 e os 18 anos que estão, de certa forma, ainda a aprender, a crescer, e o facto de terem uma experiência de autonomia permite-lhes também ter esse crescimento e ver as coisas de outra forma, tanto que normalmente, passado uma primeira participação, vão para casa totalmente diferentes de como chegaram ao campo de férias. Os próprios pais notam esse impacto. E acho que isso depois reverte um bocadinho também, se falarmos de pessoas que se calhar têm essa experiência e não têm, também um bocadinho de crescimento da pessoa quando parte dessa faixa etária para uma idade em que começa a estudar, começa a demonstrar interesse naquilo que é o seu futuro, porque são tudo experiências que têm um impacto realmente grande na vida de qualquer pessoa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar. Eu tive a oportunidade de ser participante e também monitor, e é fantástico o impacto que conseguimos ter em todas as crianças. Sim, acho que acima de tudo torna as pessoas mais resilientes, na minha opinião. E sim, lá está, Cláudia, a autonomia, diz. Acho que ias mesmo por aí, tu que já participaste em campos de férias, no teu caso em África, não me recordo o país em concreto, mas já antes também partilhar a tua experiência. Sentiste isto mesmo que o Miguel falava? E o que é que incutias também, enquanto monitor, o que é que incutias aos teus jovens que eles não aprendem em contexto de sala de aula, principalmente? Eu acho que é muito aquilo que o Miguel tinha dito, ou seja, é mesmo necessário, na minha opinião, tirarmos os alunos jovens acima de tudo, e cada vez mais sinto isso de ano para ano, com cada mais, ou seja, com uma nova geração que vem, que é muito necessário chegarem fora da sala de aula e experienciarem realmente a vida real, não só em termos educacionais, mas também em termos práticos, ou seja, em termos de outras áreas como o associativismo, como o voluntariado, como a animação turística. Isso faz sempre com que não estejam habituados à realidade e sejam forçados a ter que lidar com uma realidade nova, e acima de tudo que a aceitem. E com isso criam novas competências, novas aptidões que não tinham antes. Há sempre um período de adaptação, e neste caso eu estive em Cabo Verde, portanto, como deve imaginar, para além de tudo, ou seja, foram 15 dias intensos de voluntariado com 15 jovens que chegaram lá e se surpreenderam com as condições do país e tiveram que se adaptar muito, muito rapidamente à realidade, mas a verdade é que saímos todos de lá, e especialmente eles, mais fortes e acima de tudo mais conscientes da realidade à volta deles, e mais amigos do próximo também, porque eu acho que isso é fundamental, nós termos empatia também uns com os outros no mundo real, especialmente neste setor, então isso é essencial. Sem dúvida. Bem, e entretanto já vamos a meio da conversa, já são 17 horas e terminamos às 17h30, e é só relembrar uma vez mais ao público que nos assiste lá de casa que qualquer questão que queiram colocar estão completamente à vontade, ligando ou não a câmara, mas especialmente ligando o microfone para depois podermos ouvir e os nossos oradores poderem dar resposta às vossas questões. E continuando aqui um pouquinho a conversa em volta dos jovens e mantendo aqui na Cláudia, em sentido inverso, quando eras tu estudante, o que é que gostarias de ter feito, não estudado, mas feito, e não fizeste, não tiveste a oportunidade de fazer?
Eu posso considerar uma sortuda relativamente a isso, ou seja, eu sou natural do interior, sempre quis estudar para a Universidade de Coimbra, portanto foi um dos meus objetivos. E a verdade é que assim que entrei na licenciatura, acabei por tentar fazer um bocadinho de tudo. Mais uma vez, não interligado com a faculdade, mas fora da faculdade. Ou seja, criei muitas oportunidades através do associativismo, da associação, neste caso académica. Também participei em organização de eventos da Câmara das Fitas durante muitos anos, que foram tudo atividades extra, e não surgiu direto, ou seja, surgiu por estar na Universidade de Coimbra, mas acima de tudo, mais uma vez, surgiu também por indicação de pessoas amigas, lá está o networking acaba sempre por funcionar, seja de que forma for, e a faculdade é o maior exemplo que eu tenho disso. Tudo aquilo que eu fiz enquanto estudante que me criou competências profissionais incríveis, foi mesmo porque tinha sempre alguém a dizer: olha, Cláudia, se queres experimentar fazer isto, achamos que é adequado, experimenta. Eu ia, gostava e continuava e fazia. Portanto, tudo aquilo que eu queria ou sonhava fazer na faculdade, acabei por o conseguir, e fiquei muito feliz por isso, porque efetivamente criou um lado em mim que eu nem tinha ainda resolvido, ou seja, que nem tinha consciência que existia até começar a licenciatura e a trabalhar, portanto, sim. Foi uma sorte nesse aspecto. No processo, bem, assim, se for assim, ficamos sem conversa, não é? Estou a brincar. Cláudia, falando no processo associativo também, nesse aspecto em particular, sentes que mesmo aí não faltou nada, alguma atividade que gostasses de realizar e não tiveste a oportunidade, seja por que razão que tenha acontecido? Não, eu acho que mais uma vez eu participei, incluindo na parte política, não é? Que é uma coisa muito, muito importante. Acho que participei em tomadas de decisões importantes que mudaram o processo da academia nos anos em questão, desde o baixo das propinas, desde o referendo contra determinadas, portanto, políticas existentes na altura. E lá está, mais uma vez, são coisas que eu nunca na vida pensaria que iria fazer antes de ter ingressado na faculdade. Consegui também, a partir do núcleo, chegar a presidente do plenário da faculdade, portanto também foi, não foi um objetivo que eu tivesse criado, mas foi um objetivo que surgiu, que, portanto, da parte do associativismo, especialmente, e puxando aqui a brasa à minha sardinha, sinto que em Coimbra, efetivamente, isso é algo que se pode trabalhar muito, e se houver aqui alguém de lá, eu aconselho, se ainda estiverem a estudar, realmente a investirem também nessa área. Perfeito, Cláudia, muito bem. Um processo, um projeto de vida perfeitamente estável e cheio de experiências, e com isso sentes que não te falta nada, o que é ótimo. Leonardo, sei que também andaste, corrige-me se estiver errado, pelo mundo associativo. No teu caso, faltou-te realizar alguma atividade, alguma experiência, ou pelo contrário, estiveste dentro das portas dos hotéis sempre, tudo o que quiseste e conseguiste brincar e desenvolver todos os teus projetos ali dentro? Na realidade, eu também me sinto um sortudo, como a Cláudia. Não digo que fiz tudo, mas também me sinto um sortudo. Acho que a proatividade que a Cláudia falava é realmente, se formos proativos, acho que vamos sempre sair da universidade com esse sentimento de que fizemos bastante, porque é uma altura em que tudo é novo, então nós nem temos bem noção se podia ter havido mais ou não, mas realmente hoje em dia houve uma viagem que nós organizámos e até aqui é um bom exemplo para mostrar que as coisas nem sempre correm todas bem, por muito que nós façamos tudo e mais alguma coisa. Eu estive ligado ao núcleo de gestão hoteleira, na altura a criação do núcleo, e depois no segundo ano passei a vice-presidente, na altura com a Raquel Marques, que também faz parte da Júnior, que era presidente do núcleo de gestão hoteleira. E eu lembro nós termos feito uma viagem que era para ir à Delta, não querendo passar marcas, mas era toda uma viagem que íamos ver o Museu do Café, etc., ver os próprios hotéis, uma viagem de 2 dias, depois íamos ver as vinhas de Campo Maior, etc., e que infelizmente, apesar de nós termos tentado de tudo, e com Covid à mistura, depois na segunda tentativa, nunca deu. Por muito esforço que nós tínhamos feito, muitas empresas que tínhamos envolvido, realmente não foi possível. Mas acho que sem ser isso, acho que fiz tudo e mais alguma coisa. Acho que tive a oportunidade de ter momentos para sair e ir às semanas académicas, tal como tive oportunidades para fazer a parte de associativismo, aulas, também trabalhar fora durante o tempo de aulas, porque eu sempre trabalhei, principalmente no segundo ano, eu conciliava as duas coisas.
Por isso acho que, tal como a Cláudia, sinto-me feliz com o percurso que fiz e estamos sempre, a porta está sempre aberta para nós voltarmos lá e voltarmos a fazer, por isso não interessa a idade. Se eu sentir que há alguma saudade, eu posso sempre voltar lá a mestrados e doutoramentos para fazer e as pessoas vão lá estar para nos receber à mesma. Muito bem, muito bem. Miguel, será que é a ti que te vamos apanhar? Falta-te fazer alguma coisa enquanto estudante, e tu que também passaste pelo mundo associativo, aliás, os três passaram. Sentes que te faltou alguma experiência? Eu não queria continuar aqui no positivismo, mas posso garantir também que eu sinto-me realizado de uma forma geral do percurso que fiz também a nível de associativismo no núcleo, depois como presidente da Associação de Estudantes, inclusive nos órgãos sociais da universidade, para a representação dos estudantes, mas eu posso dizer que se calhar aquilo que me deixou assim uma mágoa maior e que tento compensar agora é que na altura eu gostaria de ter feito Erasmus de estudos, não fiz, então agora tento compensar um pouco, porque fiz já Erasmus de estágio, agora trabalho no estrangeiro, mas se calhar é aquilo que ficou por fazer a nível de estudos que eu gostava de ter feito. Eu afinal mudei de ideias também. Faltava isso. Faltava fazer estágio. Erasmus. Sim, e acho que se calhar ter mais experiências. Acho que nós na área do turismo temos muita facilidade, principalmente se começamos a estudar a licenciatura de turismo, ou seja, agora os TESPs, o que é que seja, de começar logo a fazer estágios, ainda que não sejam remunerados, agora parece que vai mudar, não é? Mas começar a fazer estágios logo desde o primeiro ano que temos a oportunidade, porque acho que isso nos dá uma bagagem totalmente diferente de quem termina uma licenciatura ou um mestrado, que tive colegas que assim foi, e que não têm nenhuma experiência profissional, porque durante as férias era para estar de férias. Portanto, também estamos aqui a ver, desculpa Leonardo, passo já a palavra, estamos aqui a ver que o Miguel é também um excelente profissional, porque ao mesmo tempo que diz que tem saudades de fazer Erasmus, e hoje trabalha lá fora, aproveita para vender a Jubigo sem realmente vender. Venham, façam Erasmus, tenham experiências, façam campos de férias. Muito bom, Miguel. Força, Leonardo. Eu ia só acrescentar, e não sei se todos concordam, mas acho que às vezes também é um pouco uma escolha. A parte do associativismo acaba por nos tirar um pouco dessa possibilidade de fazer Erasmus, muitas vezes, porque ou temos que estar presentes no local ou temos que fazer Erasmus. Então eu acho que essa realidade também é importante nós referirmos, que às vezes não é que nós não tínhamos tido a oportunidade, simplesmente foi uma escolha não fazer uma coisa em prol da outra. E acho que isso é importante passar, porque ambas têm coisas boas que nós podemos tirar, depende depois de cada um decidir o que é mais importante também. Eu não poderia concordar mais. Sim, força, eu na altura, ou seja, na altura quando ingressei, portanto quando estava no terceiro ano, normalmente é quando nós vamos de Erasmus, foi quando eu também estava já a ir para presidente do núcleo, portanto tive que escolher uma em vez da outra, e obviamente que agora penso que gostaria imenso de ter feito, mas lá está também, ainda não acabou o percurso, quem sabe um dia não faço. E já que estamos a tocar em percursos profissionais também, que dificuldades é que sentiram na entrada do mercado de trabalho propriamente dito? Ou seja, assim que terminaram a licenciatura, entraram no mercado de trabalho, quais foram para vocês as maiores dificuldades? Leonardo, força. Eu sou um caso um pouco atípico, ou todas as pessoas que se formaram no meu ano, porque foi em cima da pandemia, então teve os seus próprios desafios e todos os setbacks, porque a mim foi mesmo na altura crítica, foi na altura da incerteza, 2019, 2020, todos os estágios que estavam associados a isso, porque o estágio do último ano normalmente é visto como a porta de entrada para o mercado de trabalho, e eu posso dizer que na altura estava apalavrado até fazer um estágio num Four Seasons fora do país, e que depois não foi possível devido a toda a quarentena, etc. Eu acho que isso foi o maior desafio, foi o ter trabalhado os 3 anos quase para aquele end result, para aquele momento e depois quase que tirarem o tapete do nada com uma situação que ninguém consegue controlar, e o ter que adaptar e ter que arranjar um estágio numa altura em que já estavam todos os estágios do país atribuídos aos alunos que tinham pensado ficar cá, todos esses desafios, e aí mais uma vez volto ao networking. Se não fosse o networking eu não tinha conseguido arranjar o estágio que consegui arranjar à última da hora. E foste aquelas pessoas, Leonardo, foste aquelas pessoas que assim que chegou a pandemia tu pensaste que devias ter dado outra licenciatura porque o turismo não ia existir mais?
Não, na realidade não. Eu acho que fiquei muito naquela de isto inevitavelmente nós vamos ultrapassar. Acho que estava muito naquela ideia um pouco ingênua ainda de isto ninguém sabe bem lidar, mas daqui a 2, 3 meses já vão saber lidar. Um, e também se não fosse assim ia ser ainda pior a tomada de decisão. Mas realmente não fui das pessoas que pensaram em vou tirar só outro curso para não ter que resolver este problema, fico mais 3 anos a estudar. Não fui por essa via, porque eu até já estava mesmo focado que queria ir para o mercado de trabalho, queria começar a aprender, independentemente de ser por baixo ou por cima, na parte da hierarquia, eu queria mesmo entrar no mercado de trabalho, porque a trabalhar e com consistência aprendem-se coisas que realmente na universidade não aprendemos, e temos que, as coisas quando estão frescas da universidade são muito mais fáceis de aplicar na operação do que se eu ficasse 2, 3 anos a aprender outras matérias diferentes e depois aí é que quisesse entrar na hotelaria. Eu sempre tive isso, acho que foi mais a perseverança de tentar arranjar um estágio na área que eu quisesse e também numa tipologia de hotel que me interessasse, porque eu já tinha a ideia que gosto mais do mercado de luxo, etc. Uhum. Cláudia, o teu percurso também foi assim tão linear, ou seja, já tinhas praticamente definida a tua entrada no mercado de trabalho ou tiveste dificuldades que queiras partilhar connosco? Eu não, sim, tive algumas dificuldades na tomada de decisão imediata, ou seja, nós paramos com o fim da licenciatura e mais uma vez, como eu tinha dito, ou seja, foi por indicação dos meus professores que optei pela área da pedagogia. No entanto, senti que não era só por aí que tinha de estar, ou seja, eu acabei por fazer outras formações em turismo, acabei por tirar uma CCP também para ser formadora. Mas assim que iniciei efetivamente o mestrado e assim que iniciei o meu percurso enquanto diretora do curso de turismo e formadora, descobri que afinal a minha vocação se calhar era mesmo esta, ou seja, eu tenho um grande gosto, ou seja, assim que iniciei o meu percurso profissional eu percebi-me que era aí que eu devia estar. E é por aí que eu realmente sinto que eu consigo contribuir para a mudança de vida das pessoas, não só porque lá está mais uma vez, não é através de 3 ou 4 pessoas, pode ser só uma, não é? Que nós consigamos mudar, mas senti que estava a fazer o caminho certo, e é a minha, mais uma vez, é a missão que eu tenho. Portanto, não tive dificuldade na parte do caminho, porque assim que eu iniciei percebi-me que tinha feito a escolha certa. Depois, obviamente que surgiram outras oportunidades e por isso é que eu agora também sou gestora da Bolsa de Empregabilidade, porque o desafio faz parte eu gosto de desafios, gosto de me desafiar a mim própria e gosto também o façam. E senti isso e dentro desta associação que é o Fórum Turismo há a possibilidade para nos desafiarmos todos os dias e daí também estar aqui e continuar a trabalhar em prol, mas neste caso do emprego para as pessoas, portanto. Sim, acho que o percurso profissional foi um bocadinho linear. Eu penso que podemos considerar que somos bons profissionais quando temos comentários e pessoas a assistirem a darem os parabéns e a darem força para continuarem. Cláudia, Miguel, Leonardo, e era mesmo por aqui, não deixando ainda o Miguel do lado, era mesmo por aqui que queríamos passar a ideia também de positivismo e de setor resiliente e cheio de experiências, de oportunidades num vasto setor, numa vasta área que pode ser o vosso percurso também aí em casa. Miguel, em relação a ti, alguma experiência, alguma dificuldade, aliás, durante o teu percurso, durante a tua experiência que queiras partilhar connosco? Sim, eu acho que se calhar ao contrário do Leonardo e da Cláudia, que eu não tinha definido aquilo que seria o meu percurso em nível de carreira na área do turismo, então sempre fui mente aberta no sentido em que se existisse uma oportunidade que ia de encontro àquilo que eu acharia que poderia ser uma experiência relevante para mim, que iria aceitar. Portanto, tive a oportunidade, como já referi anteriormente, de fazer tanto parte do hotel, como parte de animação, como parte da operação, inclusive em Peniche, no Baleal, onde estava, tive a oportunidade de fazer gestão de apartamentos turísticos. Então foi muito por aí, de experimentar, de ver que áreas é que seriam mais interessantes, perceber o que é que cada uma delas, que impacto é que tinha para mim, como pessoa, mas também como profissional. E depois, quando surgiu esta oportunidade da Juvi, foi assim um bocadinho out of the box, e tentei agarrar, principalmente pela experiência que já tinha na área dos campos de férias e pelo aquilo que poderia vir a crescer também, não por estar no estrangeiro, mas por estar numa empresa internacional que poderia ser em Portugal, acho que teria o mesmo impacto. Se calhar a nível profissional, não tanto pessoal, porque o crescimento quando temos que sair do país acaba por ser totalmente diferente,
Mas acho que sim, acho que foi muito por aí, experimentar, perceber, e acho que nunca é tarde também para experimentar. Nós temos muitos exemplos de pessoas mesmo 30, 40, 50 que encontram aquilo que é a sua vocação, e acho que nós, por estarmos no turismo, não nos devemos limitar só a uma área específica, e pronto, haverá sempre a oportunidade de virmos a descobrir aquilo que é o nosso foco de percurso. Miguel, parece que já estás a adivinhar a próxima pergunta, já mesmo para finalizar, e coloco-te a ti, já que estás nesse segmento, nessa linha de pensamento, que conselhos é que tu deixas para as pessoas que nos seguem, para os atuais estudantes da área, que conselhos é que lhes podes deixar para o futuro e também, pegando no teu exemplo em concreto, vantagens e desvantagens em 2 minutos de se estudar, de se trabalhar, perdão, no estrangeiro. Ok. Se calhar pego numa coisa que acaba por ser aqui de igual para todos, que é a parte do associativismo. Acho que é importante, se tiverem a oportunidade, não digo para serem presidentes, para dedicarem o tempo que isso requer, mas para fazerem parte como membros, porque sem dúvida que é uma primeira experiência daquilo que são algumas responsabilidades que depois vamos ter na nossa vida profissional. Aqui vantagens da parte do turismo, é essa pergunta, não é? Desculpa, podes repetir, por favor. Sim, vantagens e desvantagens em 2 minutos de estudar, de trabalhar no estrangeiro. Ok, de trabalhar no estrangeiro. Assim, digamos a parte da família e dos amigos que deixamos para trás, não é? De toda uma cultura, que é a cultura e o tempo. Assim, o Leonardo não pode dizer o mesmo, está no Brasil, mas na Alemanha, aqui em Berlim faz frio. Acaba por ser também assim a parte do choque de estar numa nova cultura. Apesar de estarmos depois, por outro lado, trazendo a riqueza internacional, de conviver com pessoas de várias partes do mundo e do quanto isso nos cresce também como pessoas. E coisas boas é o crescimento. Trabalhar no estrangeiro é diferente, ou trabalhar por uma empresa internacional, colocando assim, é diferente de trabalhar por uma empresa portuguesa, não que seja melhor ou pior, simplesmente porque existem diferentes metodologias, formas de trabalhar, processos, e acabas por crescer muito com esse tipo de experiências, e acho que toda a gente devia experimentar pelo menos uma vez, que nem que sejam 6 meses, um ano, 3 meses, o que quer que seja, acho que vai ser transformador e vai permitir também alargar horizontes. Acho que até foi menos de 2 minutos. E, assim, menos que 2 minutos. E agora que aí estás na Alemanha, próximos passos? Próximos passos, Bruno. Acho que como qualquer português que vai para o estrangeiro, o próximo passo é voltar a Portugal e seria ter no futuro uma empresa própria, pronto, onde possa também empregar profissionais do turismo, pessoas também de outras áreas, que não sejam só do turismo. Sempre tive muito esse sonho de ter a possibilidade de trabalhar na área do turismo com a minha própria empresa e ter colegas desta área a trabalhar comigo. Portanto, esse seria o próximo passo. A médio Será por aí. Quando dizes voltar para Portugal, voltar para trabalhar, neste caso. Não é voltar de férias. Não, sim. Muito bem. O Leonardo, estás no Brasil, mas tu sim, penso eu que estás de férias ou a fazer alguns projetos de férias, sim. Porque o Leonardo trabalha no Algarve. Peço-te o mesmo, ou seja, que conselhos queres deixar aqui aos jovens que ainda são estudantes e que ambicionam também uma carreira, seja na grande área do turismo, seja no nicho que é a hotelaria. Eu acho que, no geral, é importante reforçar que vale a pena sonhar, porque realmente é uma área, como o Miguel dizia, que tem inúmeras oportunidades e que hoje em dia engloba até outras áreas mais específicas e que nós nos podemos destacar depois dentro de cada uma dessas áreas. No entanto, é preciso ter noção que é um processo, esta construção de carreira é um processo e que começa no momento em que nós fazemos o nosso primeiro gig ou a nossa primeira experiência na hotelaria e não acaba, é mesmo, a carreira não acaba, essa construção. E nesse sentido é ter em conta que quando saímos da universidade realmente saímos muito mais informados do que estávamos anteriormente, mas não é o pico da nossa carreira, não é o auge, eu não estou pronto para ser o melhor diretor hoteleiro do mundo. A seguir é só um degrau, esse é mais um degrau da escadaria que nós temos que percorrer, e é isso que eu digo, que vale a pena sonhar, no entanto é preciso sonhar a ir subindo a escada e não querer logo lá dar um passo logo
para o degrau lá de cima, depois até se cairmos o tombo é maior, então é um pouco um meio termo entre o sonhar e ter os pés assentos na terra, mas que realmente é uma área extremamente interessante, desafiadora e que é muito apaixonante, mesmo, muito apaixonante. Acho que há poucas áreas que nos deem o que a hotelaria dá, tanto às vezes de bom como de mau, mas é uma área mesmo muito, muito apaixonante. Como diz o ditado, é mais rápido a subir de escadas do que apanhar o elevador para o sucesso. Exatamente. Muito bem. Leonardo, próximos passos também de regresso a Portugal, obviamente, deixando as férias de parte. Próximos passos. O próximo passo é já na próxima semana, que temos o nosso Be Our Guest. O tema vai ser mesmo a escadaria. Vamos falar, eu e o André Rosa, sobre esse processo, sobre esses passos todos que temos que percorrer para chegarmos onde queremos chegar, para alcançar os nossos sonhos e os desafios que isso tem. E depois disso é continuar na ADHP Júnior. Entretanto, estamos a dinamizar um projeto de embaixadores para tentar envolver o máximo os jovens nesta parte do associativismo e voltar ao Vila Vita, mais uma época alta e vamos para isso, mais um verão em Portugal. Muito bem, Cláudia, passamos para ti. Conselhos que queres deixar, tanto ao nível, no teu caso em especial, de jovens que ainda estudam hoje, como eventualmente alguns que também já trabalhem, mas que conselhos queres deixar quer para o turismo, quer para o ensino? Bom, eu tenho aqui uma pressão um bocadinho maior porque eu tenho aqui os meus ex-alunos a ver, a Maria, a Leonor, a Rita e o Jorge. Portanto, eles vão ouvir aquilo que eu já tenho dito e que eu já disse em muitas aulas. Eu acho que acima de tudo nós temos que aproveitar todas as experiências que a escola, seja a faculdade, nos dá. Assim como lá está, criar a nossa própria rede de contactos, o associativismo, a network, que são fundamentais para nós conseguirmos tudo, acima de tudo, perceber qual é que é a área em que nós nos encaixamos. Tal como o Leonardo disse também, e o Miguel também falou sobre isso, isto é uma área muito abrangente, ou seja, nós podemos experimentar N coisas, estar a fazer hoje uma, daqui a 6 meses outra, portanto nós temos que ir experimentando, ir evoluindo e acima de tudo, e na minha opinião aquilo que é o mais fundamental, sermos resilientes, porque isto é uma área que nós temos que ser muito resilientes. Para além disso, temos que tentar ser os melhores naquilo que fazemos, seja na cozinha, seja fazer uma cama, seja à frente no back office ou no front office, temos que nos dedicar a 100%, porque lá está mais uma vez, é uma área dedicada a pessoas e nós temos que passar a nossa atenção para a pessoa que temos à nossa frente, deixamos de ser nós a prioridade para passar a ser o cliente, portanto acima de tudo são esses os conselhos que eu dou, acho que acima também é uma área muito apaixonante e é uma área muito desafiante, portanto os meus conselhos é mesmo que nunca deixem de tentar, sonhem sempre, óbvio, mas também lutem muito. Próximos passos, e por falar em pessoas, Cláudia? Bom, os próximos passos, nós temos agora a bolsa de empregabilidade no Porto, na terça-feira, a quarta, aliás, e o objetivo é sempre fazer crescer o projeto da bolsa, assim como outros projetos que possam vir a surgir, e continuar a dar as minhas aulas também, para ir matando as saudades. E queres deixar algum convite aqui aos nossos, a quem nos vê lá de casa? Um convite, assim, para irem à Bolsa de Empregabilidade agora, na próxima quarta-feira, estaremos no Palácio da Bolsa no Porto, com 100 empresas a recrutar. Portanto, se alguém quiser trabalho e fazer networking, acima de tudo, é o sítio ideal para fazer. Exatamente, e já que falamos aqui de networking ao longo praticamente desta hora de conversa, abro também a conversa aí para casa, portanto, novamente, quem quiser colocar questões, sinta-se agora completamente à vontade. Eu vou fazer aqui um compasso de 30 segundos de espera, a ver se alguém quer ligar a câmera, o microfone e falar com o Leonardo, o Miguel, a Cláudia, colocar alguma questão. Alguém em casa? Está tudo tímido. Ou então fomos muito bons. Também Sim, pode ser, ninguém também, pode ter dúvidas. reparem que vocês também não deixaram espaço para dúvidas. Toda a vossa vida, vocês gostaram de tudo o que fizeram, de todas as experiências, todo o conhecimento que foram adquirindo. Portanto, aqui mais um bocadinho. Ou no chat também, se quiserem deixar questões via chat, sintam-se livres para isso mesmo. Estamos à espera. Se não surgirem questões, claramente explicamos tudo como deve ser. As pessoas já sabem. Ou vamos usar como exemplo para.
exatamente, nem mais. Portanto, não havendo que podemos ligar a câmara para falar, claro que sim, podem, podem ligar a câmara, falar, colocar questões e estejam à vontade, Jorge. E entretanto, só mesmo em jeito quase de conclusão, já vejo que já tem a câmara ligada, se quiserem ligar o microfone também estão à vontade. Em jeito quase de conclusão, e uma vez que falámos, dizia eu, de networking aqui praticamente durante uma hora, convidar-vos também a seguir o trabalho e a seguir estas pessoas. A seguir o trabalho e a seguir os nossos convidados, o Leonardo Simões, Miguel Matos, Cláudia Santos, no LinkedIn, possivelmente a maior ferramenta de networking em Portugal e no mundo. Jorge, olá, restantes alunos, estejam à vontade. Muito boa tarde. Podemos falar Olá, então? boa tarde. Então, tudo bem deixar... consigo? Está tudo bem, meninas. Vocês têm perguntas importantes para me fazerem? Por acaso, realmente Tem? Temos. Diga-nos como é que é ser Essa grande mulher inspiradora. Muito bem, excelente pergunta. Cláudia. Como é que é ser esta profissional de turismo tão nova, mas tão experiente ao mesmo tempo? Ótima questão, Só muito obrigado. vocês Já força, não. Cláudia. Cláudia, como é que é ser uma mulher inspiradora e uma ótima profissional na área do turismo? Eu acho que acima de tudo fui tendo ao longo da minha vida várias razões para o fazer, ou seja, toda a minha família sempre foi muito lutadora e sempre me tentou incutir que é por aí que nós devemos, meus pais são imigrantes, não é? Portanto, o exemplo estaria em tentar criar o meu próprio caminho aqui, porque sei a dificuldade que é ter criar uma filha à distância. E acho que foi muito por aí também que surgiu, e porque fui muito bem criada pela minha avó também, e vocês sabem disso, e já tínhamos falado sobre isso em várias aulas. Portanto, acho que o profissionalismo veio ao longo também do meu caminho e de gostar das minhas escolhas. Não foi um caminho linear, mas tem sido um caminho muito feliz. Obrigado, Cláudia. Obrigada, meninos. Entretanto, vejo que temos aqui mais uma questão e colocava ao Miguel, por ser jovem, mas o mais velho de entre nós. Miguel, perguntando a Silva se achamos que ter um mestrado, e eu aqui vou fazer a suposição na área do turismo, se é uma mais-valia para a nossa carreira, para o nosso mundo profissional. Sim. Obrigado pela questão. Eu acho que é sempre importante continuar e dar seguimento à nossa formação, ou seja, se fazes uma licenciatura, não tem necessariamente de ser um mestrado, mas é importante sim que continues a renovar os conhecimentos. E acho que a Cláudia, como professora, tem perfeita consciência disso e incute isso também nos seus alunos. Eu acho que com licenciatura já é possível, eu acho que é sempre interessante, se tiverem a oportunidade de tirar um mestrado ou tirar uma pós-graduação, de dar seguimento, especialmente para que se possam especializar em determinada área. Mas não diria que o mestrado é fundamental. Eu acho que uma pessoa com uma licenciatura consegue fazer o seu percurso e não tem que ter eu se calhar vou dizer, não espero não dizer uma barbaridade, mas se calhar a seguir o Leonardo pode dizer, acho que não precisas de um mestrado para chegar a diretor de hotel. Portanto, acho que aquilo que é o teu percurso, ou que é o vosso percurso como profissionais, irá trilhar então esse caminho até a vossa carreira. É isso. Leonardo, sentes que este mestrado é necessário na hotelaria em específico ou as soft skills são muito mais importantes? Eu acho que as soft skills são mais importantes, disso acho que não tenho dúvida, e há pouco falávamos do que se pode aprender no voluntariado e no associativismo, e realmente as soft skills são mesmo aí que se dinamizam, que se aprendem, sem ser a parte de ensinamento, mas eu acho que, como o Miguel estava a dizer, é sempre importante ao longo da carreira ir continuando a adquirir conhecimentos, seja de que forma for, mas não acho que seja fundamental ter um mestrado para ser diretor de hotel. Eu acho que é muito importante escolher o mestrado na altura certa. Eu acho que há muitas pessoas que vão para o mestrado e que não conseguem tirar tanto o mestrado porque fizeram licenciatura e mestrado seguido, e se calhar vale mais fazer licenciatura e trabalhar e depois fazer o mestrado, porque esse conhecimento da prática vai-nos fazer tirar muito mais daquilo que o mestrado tem para nos dar, e também já vamos ter uma noção mais abrangente da área
que é importante depois no momento de estudar uma questão mais específica, ter noção de como é que essa parte específica se engloba no todo. Por isso, essa parte eu acho mais fundamental, mas não acho que seja fundamental ter um mestrado para ter uma grande carreira. Deixa-me só dizer que eu assino por baixo, porque foi isso que me aconteceu. Eu tirei a licenciatura e depois tirei mestrado. E eu tinha colegas de mestrado que eram profissionais da área já e que conseguiam realmente tirar um proveito superior, digamos assim, daquilo que eram os ensinamentos do mestrado. Portanto, assino por baixo. Sente-se exatamente isso, e desculpem estar-me a meter na conversa, sempre falo moderador deste tema, mas sente-se exatamente isso nos cursos profissionais, quando há um estudante que vem no curso profissional para uma licenciatura, chega à licenciatura e realmente demonstra um conhecimento muito superior, o que é natural a nível técnico da área e do setor. Ana, espero que tenhamos respondido. Mais 30 segundos a ver se cai alguma questão antes de encerrarmos, seja por escrito, no chat, seja através da câmara e do microfone. E entretanto eu pedia mesmo 30 segundos a cada um, e pode já começar tu, Cláudia, que já estás cheia de energia. 30 segundos a cada um para se despedirem e darem umas últimas palavras ao nosso público. Eu vou concordar e assinar por baixo relativamente àquilo que o Leonardo e o Miguel disseram. Eu acho que o mais importante hoje em dia e vou a dizer isso N vezes e digo isso muitas vezes, mais importante do que aquilo que nós transmitimos em termos do currículo, ou seja, em termos de formação, é aquilo que nós efetivamente conseguimos fazer e contribuir. Eu acho que é importante nós passarmos, quando acabamos a licenciatura, acima de tudo, temos a experiência das empresas e conseguimos perceber até que ponto é que nós somos adequados para aquela empresa. O que é que nós podemos dar tudo àquela empresa, ou não vamos conseguir dar tudo àquela empresa porque não é o sítio certo para nós. Mas temos que ser nós a escolher, e cada vez mais, eu acho que a nossa geração é um bocadinho por aí, temos que ser cada vez mais nós a ir atrás daquilo que realmente queremos, porque se o fizermos vamos acabar por ser mais felizes, vamos acabar por contribuir mais para o crescimento também da empresa. Portanto, isso é o meu conselho também, as soft skills eu concordo que sejam fundamentais, não acho que o mestrado seja um fator decisor na escolha de um colaborador em vez do outro. Eu acho que é sim aquilo que a pessoa transmite e aquilo que a pessoa tenta ser enquanto colaborador. É com isto, e obrigada a todos. Exatamente. E espero que tenham gostado da nossa conversa. Muito obrigado, Cláudia, por ter estado também connosco. Miguel, 30 segundos. Por breve, queria apenas agradecer também o convite da vossa parte. É sempre bom também reunir aqui com outros profissionais jovens da área do turismo, fazer aqui um bocadinho de networking também, não é? Porque vamos por fazer, e partilhar a experiência, porque não sendo mais importante que outras experiências, não deixa de ser uma experiência de alguém que já passou por ser estudante e que teve que ingressar no mercado de trabalho e que hoje em dia, felizmente, ou já faz aquilo que gosta ou encontra-se a trilhar o seu percurso. Portanto, obrigado pela oportunidade e espero que seja de alguma forma enriquecedor ouvir aqui outras experiências. Muito obrigado, Miguel. Alfida Reziane, Leonardo, diretamente do Brasil, últimos 30 segundos para ti também. Eu queria agradecer o convite e, em nome da ADHP e da ADHP Júnior. É sempre um prazer estar aqui e poder falar para a plateia. Queria agradecer aos que estão presentes, porque se não tivesse ninguém, provavelmente estes webinars não aconteciam, por isso um obrigado a vocês também. E depois deixar uma última mensagem que realmente é muito importante nós sabermos o que é que querermos e, mais uma vez, ter os pés assentes na terra. Acho que aí é muito importante e por outro lado, pegando no que a Cláudia estava a dizer, e hoje em dia com as plataformas todas que nós temos, LinkedIn, as redes sociais, etc, se nós quisermos, nós conseguimos ir perceber mais sobre as empresas e conhecer melhor as empresas e os CEOs e os diretores e para quem nós vamos trabalhar e perceber se realmente aquela é uma empresa com a qual nós nos enquadramos ou não em termos de valores, etc. E em relação à hotelaria em si e ao turismo, acho que temos que nos lembrar sempre de onde é que isto veio e dos nossos valores base, que é para podermos continuar a crescer sem nos perdermos no meio de tudo e mais alguma coisa. Muito obrigado pela tua mensagem, Leonardo, e obrigado também por esta hora que tiraste do teu tempo de férias para estar connosco. Obrigado aos três. Uma vez mais reforçar que na próxima quarta-feira temos então encontro no Palácio da Bolsa, no Porto, na Bolsa de Empregabilidade, dia 29 de março. Teremos cerca de 70 empresas a contratar em direto.
portanto, quem quiser juntar-se a nós, basta inscrever-se em bolsadeempregabilidade.pt ou mesmo sem fazer o registro, apresentar-se no próprio dia no Palácio da Bolsa entre as 11 e as 19 horas. Aproveito também, já tendo convidado a todos para seguirem os nossos fantásticos oradores nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, a maior ferramenta de networking que existe. Convido-vos também a seguirem o trabalho da Associação Fórum Turismo, o trabalho que fazemos em prol do setor e nomeadamente em prol dos estudantes. Muito obrigado a todos os que estiveram connosco. Dentro de 2 meses teremos mais uma edição das 3 Faces da Moeda. Recordo que isto é uma edição bimensal, ou melhor, de 2 em 2 meses, sempre com temas distintos e com temas que vão de encontro àquilo que são as necessidades atuais dos estudantes e também do setor do turismo. E, portanto, espero ver-vos em breve neste fantástico mundo do turismo, neste fantástico mundo profissional. Muito obrigado a todos uma vez mais.